a proposição de coautoria e vai se discutir com o presidente do Senado, né? Certamente uma emenda constitucional passa pela CCJ, com o presidente da CCJ, a definir lá no espaço do Senado a relatoria, assim que for apresentada a proposta, com assinatura de no mínimo 27 senadores, que é assim que é a tramitação de emenda constitucional no Senado. Quando isso deve acontecer? Aí o próprio líder pode apresentar isso, tá certo? Vamos retirar. Quê? Sobre a ocupação de militares em cargos de confiança. Eles podem esclarecer, a proposta dos senadores é se restringir ao tema da eleição. Proposta que os senadores vieram fazer ao ministro da Defesa e ao ministro da SRI, nós tivemos concordância com isso, é que a iniciativa da emenda constitucional seja restrito à questão das candidaturas eleitorais, de membros das Forças Armadas que passam a disputar cargos eletivos, ou seja, entram para a política, que na medida que se inscrevam, tenham que entrar para a reserva, ou remunerado ou não remunerado, de acordo com as condições da sua posição na carreira. O projeto não vai ter o governo como autor, então, né? Não, o líder do governo apresenta, o líder do governo do Senado está apresentando a proposta no Senado, vieram apresentar e discutir com o ministro da Defesa, com o ministro das Relações Institucionais. Nós estamos dizendo que nós estamos apoiando a iniciativa que será apresentada pelo líder do governo no Senado. Uma pergunta para deixar claro: o projeto não veta a possibilidade de um militar da ativa ocupar um cargo de ministro de Estado? A proposta de emenda constitucional apresentada pelos senadores se restringe à questão de candidaturas eleitorais, de se inscrever para a candidatura. Um militar que, estando na carreira militar, seja candidato, queira entrar para o processo político eleitoral, terá que entrar para a reserva. Desculpa. Falou então agora. Vai falar o líder do governo do Senado Federal, Jacques Wagner. Queria cumprimentar o ministro Múcio, meu colega senador Otto, senador Renan, agradecer aqui a vinda desse grupo de senadores. Evidentemente a gente está aqui porque não seria razoável adentrar com uma PEC dessa sem consultar o ministro da Defesa e saber como é que isso seria recebido internamente pelas forças. E, felizmente, o ministro nos transmite que há uma pacificação no comando e nas três forças e do próprio Ministério em relação a esse tema que eles acham positivo para a convivência dentro das forças, que exige basicamente, como doutrina, a hierarquia e a disciplina. E, evidentemente, que alguém que sai para enfrentar uma campanha é obrigado a estar nos palanques, expressar opiniões, inclusive sobre as forças, e que depois o retorno pode criar algum tipo de constrangimento, mal-estar. No caso dos ministros, não é a mesma coisa, porque alguém para ser ministro precisa de um convite da Presidência da República. Não é um ato voluntário de cada um. Então, nós estamos preocupados naquilo que é o ato voluntário. Decidiu entrar na carreira política, você automaticamente não é punido nem é penalizado. É simplesmente ele vai para a reserva remunerada se o tempo que ele tiver cumprido assim der direito a ele, porque é óbvio que depende do tempo. Então, nós estamos apresentando ela, vamos conversar com o presidente do Senado, o presidente da CCJ, porque a distribuição de relatoria diz respeito aos dois, basicamente. Então, por isso não temos relator ainda, que seria precipitado falar em relatoria sem ter conversado com o presidente da CCJ e com o presidente do Senado. Então, basicamente é isso. Eu insisto, a questão ministerial também é um cargo político, concordo. Só que é um cargo político de convite. Ninguém é ministro porque quer, é ministro porque é convidado. E a mim me parece que seria de bom tom se um presidente da República convidar o militar para ministério, ele vai ter que se dirigir ao ministro da Defesa para ouvir qual é a avaliação dele sobre esse deslocamento. Então, não são muitos casos. Os casos maiores realmente são o de candidatura. Por isso está restrito a isso, para também não parecer uma discriminação. Não pode ser isso, não pode ser aquilo. A preocupação fundamental é com o processo eleitoral. Líder, essa proposta já tem sido comentada há algum tempo. Qual é o grau de viabilidade política que o senhor vê hoje? Tem uma aceitação ou vai ser necessário muita conversa para poder fazer ela
ser aprovada? Não, na verdade já existem até outras propostas ao nível da Câmara dos Deputados, só que no caso da Câmara, eles tratam de outros temas e nós não queremos misturar, por isso que a gente tomou a iniciativa de apresentar uma proposta exclusiva sobre esse tema. Outros temas, como alguns de vocês me perguntaram aqui na entrada, por exemplo, sobre o 142, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos tratando de processo eleitoral. Eu já disse aqui na entrada, 142 a mim me serviu bastante quando eu tive greve da Polícia Militar e precisei pedir à então presidenta Dilma Rousseff que ela autorizasse a GLO, que foi o que garantiu a segurança no meu estado por 12 dias, quase 13, na greve da Polícia Militar. Qualquer outra interpretação sobre GLO cabe a quem interpreta. O espírito, na minha opinião, da lei foi exatamente isso que eu acabei de relatar. Então, na minha opinião, não dá para misturar as duas coisas, que aí sim eu acho que a gente não anda, por isso que não anda lá. Quando a gente observou que lá não anda por essa mistura, a gente preferiu focar naquilo que me parece que também, segundo as palavras do ministro Múcio, é a concordância das próprias forças. Então, eu não acho que terá dificuldade de tramitação. Evidentemente, estou com 2 colegas aqui com tanta experiência. Aliás, o Renan com bem mais experiência do que eu, o Otto também, porque entrou antes do que eu aqui na casa, mas eu acho que não terá problema, porque, na verdade, o problema maior se houvesse qualquer tipo de mal-estar nas forças. Como o ministro transmite que está pacificado, eu, sinceramente, não vejo nenhum problema e espero que os colegas senadores e, posteriormente, os colegas deputados federais tratem a questão isoladamente como ela merece, sem tentar. Óbvio, não sou dono da vontade dos outros, mas estou dizendo, eu acho que de bom tom, que a gente não embolasse com outros assuntos. Polícia Militar, ministro. Queria entender do senhor, ou também do ministro José Múcio, sobre o que aconteceu especificamente sobre esse caso dos militares assumirem cargos de ministros. Todos os textos que transitaram do Ministério da Defesa para a Casa Civil, até mesmo pela SRI... Agora nós estamos vendo o líder do governo do Senado Federal, Jacques Wagner, ouvindo uma pergunta, respondendo agora. O diálogo sempre faz isso, faz a gente evoluir na posição. Realmente, originalmente, tinha a inclusão de ministros. Na evolução do diálogo, se percebeu que isso poderia caracterizar um tom discriminatório, que não é o objetivo nosso, e, portanto, a gente tirou, porque, como eu já disse aqui, quantos casos, óbvio que no governo anterior aconteceram muitos casos, mas é uma discricionalidade do presidente da República. Então, se o presidente quiser convocar, eu diria que ele, ao seu ministro da Defesa, terá que consultar e, eventualmente, o ministro poderá dizer, olha, eu não acho bom, porque acaba quebrando a hierarquia, etc, etc. Mas eu não vou tratar como processo eleitoral, repito, que é um ato voluntário de cada membro das Forças Armadas, da mesma forma que um ato que depende do presidente da República. Então, se o presidente da República tivesse entendimento que não é bom bulir por conta da disciplina e hierarquia, ele não convida. Se ele entender que tem um serviço a prestar por um militar, ele convida, mas, insisto, não foi uma decisão do militar e, portanto, ele não pode ser penalizado por isso. As polícias militares. Não coloca política, obrigada, líder, mas não é uma forma de colocar a política para dentro do quartel, num retorno possível. O texto original pensava nisso que você acabou de dizer. Eu estou insistindo que a diferença é que um é ato voluntário, é esse que a gente está se acautelando. O outro é uma decisão de quem tem a legitimidade do povo pelo voto que recebeu. Aí, repare, o juízo de valor, se traz ou não a política para dentro das forças, será do presidente eleito com seu ministro da Defesa. No caso aqui seria do presidente Lula com o ministro Múcio. Aí ele vai dizer, olha, não acho bom, acho bom. Mas não são 100 casos disso. Enquanto que na política nós podemos ter 100, 200 casos. Então vamos tratar do que é macro e depois a gente pode tratar. E as polícias militares entrariam? Não. Não, porque, repare, aqui nós estamos tratando de forças que devem a sua hierarquia ao ministro da Defesa e ao presidente da República. As polícias militares têm como comandante em chefe os seus governadores. Então, seria muito arriscado você tomar uma iniciativa dessa sem fazer o que nós estamos fazendo aqui com o ministro Múcio, com cada um dos 26 governadores de Estado e com o Distrito Federal. Porque a Polícia Militar, ela deve respeito, repito, eu fui governador, está lá
a minha espada como comandante em chefe da Polícia Militar. Então, a esse que a gente terá que se dirigir posteriormente para saber se eles entendem que isso é de bom tom. Eu, como governador, digo o que é, mas nós não vamos misturar as coisas. Isso terá que ser discutido com os governadores de Estado. Ministro, essa mudança aconteceu, essa mudança de retirar o veto a ministros, aconteceu porque a ideia foi mal recebida dentro das Forças Armadas? Não. Eu já expliquei por que a gente retirou, gente, pelo amor de Deus. É porque uma coisa é cuidar de ato que depende apenas da vontade individual. A outra coisa, repito, é o juízo de valor do presidente da República. Eu não posso colocar um impedimento se um presidente da República decide convidar alguém. Seria cercear uma decisão do presidente da República. É essa que se trata. Então, por isso que a gente achou melhor ficar a cargo de quem tem a legitimidade do voto e é presidente da República. E é o comandante supremo das forças. Quando o senhor apresenta isso? Quando pretende apresentar? Não, aí nós vamos ter que coletar 27 assinaturas e apresentar. Evidentemente, a semana que vem, por ser a semana do 7 de setembro, eu não diria que seria apresentado semana que vem, mas na semana subsequente acredito que a gente já tem assinatura para apresentar. O senhor falaria alguma coisa sobre a utilização das patentes tão amplamente utilizadas nas campanhas eleitorais, senador e ministro? Não entendi. General, está sendo tratado em outra proposta. Não entendi, confesso que não É usar o proibido de você dizer, eu sou capitão fulano, coronel Beltrano. Ah, não, isso aí não foi tratado aqui. Até porque, reparem, quando ele se inscrever, ele está... E aí é difícil você trabalhar sobre esse tema, que se o cidadão for num cartório e resolver dizer que o nome dele... fantasia, como muitos fazem hoje em dia, é capitão ou major fulano, não sei se a gente teria o condão de proibir isso. Então, a verdade é que ele, capitão ou major, não volta à ativa. Isso, para mim, é a cautela que a gente está tomando. Líder, a punição para quem, por acaso, concorrer, não avisar a força da Marinha, Aeronáutica e Exército, é a expulsão ou a PEC não vai trazer isso? Porque a gente teve casos recentes que o regimento interno proibia e o cidadão militar se... Bom, a PEC, evidentemente, é superior ao regimento. Eu acho difícil que alguém se candidate sem ficar público que ele é candidato. Então, evidentemente, que uma vez ele é candidato... Eu prefiro tratar daqui para frente do que olhar para trás. Ok? O senhor pode comentar sobre a aceitação dos comandantes da força dessa proposta? Dessa postura. Vamos ver se eles vão continuar. O Otto Alencar, que está aparecendo aí na foto, gente, é quem pode ser o relator dessa proposta de emenda constitucional quando ela chegar ao Senado Federal. Aí a gente tem o ministro da Defesa agora. Sim, absolutamente pacífica, discutido com os comandantes durante exaustivos meses, eles entenderam a razão e hoje nós tivemos a felicidade do Senado albergar isso. Evidentemente, nós tínhamos colocado um pouco mais essa questão do militar assumir um cargo, mas em nome do diálogo e essa função da política, existe a proposta do Senado, diz que alguém pode ser convidado pelo presidente da República, que é uma decisão que parte do presidente da República e não de uma iniciativa de quem quer entrar na política, e nós aceitamos. O básico, o que nós desejávamos e que as forças concordam na sua totalidade, é que quem quiser ser militar não pode disputar um cargo político e depois voltar para os comandos. De maneira que isso é uma coisa que está pacífica da nossa ideia, dos comandos e com os senadores. Hoje, quantos militares são filiados em ativas sem esse dado? Na realidade, é proibido o militar ser filiado. Aconteceu. Não acontece. Aconteceu e as providências foram tomadas. É proibido. Agora, para se encher partido, para dizer que o partido é muito grande, colocou-se muitos militares, mas as providências foram tomadas. É proibido. Hoje nenhum militar está afiliado? Pelo menos, eu não conferi se a providência foi tomada em Tóquio, mas como não há eleição no curto prazo, eu posso te dar essa resposta a posteriori. Quais as providências? Quais providências? Punições? Não pode. É punição, é indisciplina. Se for proibido e for feito, é indisciplina. Agora, a dosimetria eu não conheço. Ministro, um dos símbolos da politização das forças... Como? Um dos símbolos da politização das forças foi a entrada
muito forte de militares no governo Jair Bolsonaro. A gente lembra de 2 casos de ministros que estavam na ativa, que foram o Luiz Eduardo Ramos, que saiu depois de uma crise envolvendo isso. Isso se aposentou e foi para a reserva. Exato. E o Pazuello, que não foi para a reserva, mesmo com uma crítica... Ele foi para a reserva, né? Ele foi para a reserva. Ele foi depois, por tempo. Mas foi para a reserva. Com este projeto que o Senado vai apresentar, isso perde o sentido, porque se for candidato, automaticamente está fora das Forças Armadas. Mas eu digo... Nós estamos zelando pelas Forças Armadas e estamos zelando também pela classe política, entendeu? Isso é uma coisa que purifica as relações, cada um fica dentro do seu quadrado. O ministro do GSI agora está ativo, né? Marcos Antônio Amaro dos Santos na reserva. Eu não sei se ele está, né? É da reserva.